Bom dia a todos, irmãs e irmãos, aqui presentes nesta manhã maravilhosa de domingo. É com muito prazer, com muita alegria, que a Sociedade Espírita Amor e Caridade acolhe a todos neste espaço de luz, neste espaço de socorro espiritual, de estudos, reflexões, que nos propiciam realmente continuarmos nossa caminhada, nossa jornada evolutiva. Antes de darmos início à nossa atividade desta manhã, temos aqui alguns avisos. O primeiro deles é do Seminário de Passe, que está sendo realizado na CEPAL, Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Acontece agora já pela manhã um dos módulos e no período da tarde, a partir das 14 horas, o terceiro módulo. Estão todos convidados a participar deste momento realmente de aproveitar, entre irmãos, entre irmãs, e compreender melhor o mecanismo do passe e se doar um pouco também, podendo participar então desta maravilhosa atividade. Seminário também de atendimento fraterno nos mesmos moldes na CEPAL, dia 20, também no período da manhã e no período da tarde, das 9 ao meio-dia, um dos módulos, e das 14 horas às 17 horas, o outro módulo. Todos convidados também, esse seminário muito importante, porque trata do atendimento fraterno e todos devem, dentro de suas possibilidades, participar deste momento. Nós convidamos também para participar dos grupos de estudos da Casa, da Sociedade Espírita Amor e Caridade. Temos também o grupo de paz, grupo de evangelização. Então, a Casa oferece esse leque de possibilidades para estudos, para reflexões, para crescimento espiritual, e todos estão convidados a, na saída, pegar um folheto onde tem todo o quadro de atividades. Você pode escolher um dos horários, dias que fica melhor, que você consegue encaixar nas suas atividades, e que venha conosco participar desse processo evolutivo mais íntimo dentro da Casa Espírita. Hoje nós vamos ter aqui na SEAC a oportunidade de refletir sobre o tema Confessai-vos uns aos outros. A nossa querida Jane Mota Zanqueta, que vai nos dar então os direcionamentos, as reflexões em relação a esse tema. Antes, eu convido a todos para uma prece, na sequência faremos uma leitura e depois a nossa querida Jane fará então essa exposição. Vamos elevando o nosso pensamento, pouco a pouco, aumentando as nossas percepções, abrindo o nosso coração para essa luz que nos envolve, percebendo no nosso íntimo as boas influências dos bons espíritos, dos guias desta casa, dos nossos benfeitores e amigos espirituais, que vão nos acolhendo, nos envolvendo, nos preparando para a atividade desta manhã. Agradecemos a Deus, Pai de bondade, agradecemos ao Mestre Jesus, aos Espíritos iluminados que nos acompanham, pelas oportunidades que nos são dadas, por esta oportunidade específica de estarmos aqui hoje reunidos, nos evoluindo, nos preparando, fazendo com que a nossa jornada seja cada vez mais firme, mais certeira, em direção ao que realmente importa, em direção à nossa evolução espiritual. Agradecemos por esta manhã, agradecemos pela nossa família, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade da convivência em sociedade, que sabemos ser um remédio para tantas e tantas imperfeições que carregamos, os nossos equívocos que ainda permanecem. E pedimos que ilumine a expositora nesta manhã, que ela possa realmente nos trazer uma nova imagem em relação àquilo que não compreendamos, que possamos então aplicar essas palavras, esses exemplos no nosso dia a dia e que continuemos então a nossa jornada evolutiva, sempre tendo certeza de que Deus e Mestre Jesus nos acompanham de perto, nos acompanham no nosso íntimo. Basta que queiramos realmente seguirmos
esta caminhada evolutiva. Com a permissão do Mestre Jesus, damos início à atividade desta manhã. Que assim seja. Então, antes de darmos início à exposição da Jane, nós procuramos aqui no livro Palavras de Vida Eterna, este livro, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no tópico 78, Melhorando Sempre. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Paulo, 2 Coríntios 13, 7. Evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra, de maneira constante, sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. Entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos ainda todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Sem dúvida, não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a provação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Indiscutivelmente, não pode sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Não te afastes da cultura do bem, sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribulações que lavram no planeta. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a gleba em que transita. Não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência, mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Convidamos agora então a Jane para que possa fazer essa exposição. Confessai-vos uns aos outros. Jane. Bom dia. Que a paz do Cristo nos envolva a todos, facilitando o nosso intercâmbio com o plano espiritual. Desde já agradeço a oportunidade de estar novamente aqui compartilhando com vocês os nossos pensamentos, as nossas reflexões, que hoje, com esse título, Confessai-vos uns aos outros, pretende trazer uma reflexão a respeito de como os nossos relacionamentos podem colaborar, contribuir ou talvez até em certas ocasiões atrapalhar o nosso crescimento e o processo de libertação da culpa. Nós utilizamos como base inicial, partimos do versículo 16 do capítulo 5 da carta de Tiago. Mas utilizamos também como fonte de consulta alguns livros da série psicológica de Joana de Ângeles, O Ser Consciente, O Homem Integral, Leis Morais da Vida e Vida Feliz. Também utilizamos algumas passagens do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que eu quero principalmente lembrar vocês é que essa nossa exposição ela faz uma conexão com a exposição que a Janaína fez na semana passada, falando justamente sobre as consequências da culpa não liberada. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir ou que queiram relembrar, o áudio está disponível na internet, as consequências da culpa não liberada. Partindo então deste capítulo, deste versículo de Tiago, da carta de Tiago, ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, para facilitar a minha reflexão, eu dividi
este versículo de Tiago em partes. E eu vou começar pelo final, onde ele diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu vou me deter pouco tempo aqui porque não é o nosso foco principal, mas eu quero apenas relembrar que este capítulo, este trecho que ele cita, ele faz menção ao capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre as qualidades da prece. A prece feita com sentimento, com fé, com concentração, ela chega à espiritualidade. E a espiritualidade irá atender a cada um de nós e dos nossos amigos de acordo com aquilo que cada um realmente necessita. Nem sempre de acordo com o que pedimos, porque nem sempre o que nós pedimos é o que nós precisamos, mas de acordo com aquilo que nós necessitamos. Isso tem uma relação também com a mensagem que o Maicon leu no início, sobre nós auxiliarmos os nossos próximos a diminuir as suas dores e os seus sofrimentos. Mas voltando à parte inicial do versículo, Tiago diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Confessai as vossas culpas e orai para que sareis. Para que sareis de quê? Eu particularmente observei aqui, não sei se vocês vão concordar comigo, mas me chamou a atenção aqui que Tiago está manifestando o entendimento das lições deixadas pelo Cristo, que nós vemos em diversos pontos do Evangelho, onde Jesus, o grande mestre, o grande médico das almas, e nas palavras de Joana de Ângeles, maior psicoterapeuta que a nossa terra já conheceu, Jesus fazia em muitos pontos esta relação entre a doença do corpo físico, a doença espiritual, entre os nossos erros, os nossos problemas, os nossos desvios de caminho e os reflexos que isso tem na nossa vida, na nossa experiência física. E a Janaína, na semana passada, demonstrou as consequências que a culpa não liberada, que a nossa não libertação traz sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre as nossas experiências, sobre o nosso comportamento e sobre o nosso corpo físico também. Joana de Ângeles, ela nos esclarece que o estado normal da criatura é o estado de saúde, onde o bem-estar e o equilíbrio proporcionam um clima respirável de satisfação. Que a nossa maquinária fisiopsíquica, nas palavras de Joana, foi elaborada para um ritmo harmônico de vida, obedecendo a automatismos precisos. Não poderia ser diferente, nós fomos criados por Deus. Então, o nosso corpo foi projetado para funcionar de maneira perfeita. O nosso psicológico deveria funcionar de maneira perfeita. E assim teríamos, então, a saúde e a perfeita disposição emocional, diz ela, para galgar patamares reais elevados nos processos das aspirações idealistas. Mas Jesus já dizia, quando ele realizava as suas curas: vá e não peques mais. Ele nos demonstrava como o nosso pecado, o nosso erro, a nossa dificuldade se relacionava a esse desequilíbrio emocional, psíquico e orgânico. Joana, prosseguindo, ela diz que a saúde seria, então, um fenômeno natural. Não fosse, do ponto de vista biopsicológico, as heranças genéticas, os fatores psicossociais, as ocorrências familiares, o convívio do lar. O ser não atravessaria caminhos difíceis de distúrbios e doenças perturbadoras. Mas ela nos diz: desafios e dificuldades fazem parte da vida e do processo de evolução. Então, nós podemos ver que são as nossas escolhas, os nossos erros, as nossas dificuldades, os nossos problemas, os desacertos da nossa vida como um todo, nas existências anteriores e nessa, as nossas escolhas erradas que levam a esse desequilíbrio, ocasionando problemas no nosso corpo físico e no nosso relacionamento com as outras pessoas, nos levando a doenças físicas, doenças emocionais, conflitos dos mais diversos tipos. Mas Tiago nos diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros. O que ele quer dizer com isso? Será que com isso ele queria dizer que deve existir uma pessoa
institucionalmente, numa instituição constituída para ela ficar ouvindo os nossos pecados? Será que era isso que Tiago queria dizer? Vamos então conhecer o que significam essas palavras. Se nós procurarmos no dicionário, o que significa confessar? O dicionário nos traz que a confissão é uma declaração de uma culpa, de um defeito, de uma falta, de um pecado, de uma verdade. É o ato de se confessar. É a declaração das culpas ao seu confessor. Mas o dicionário também traz os sinônimos e outras definições do que é a confissão. E ele diz: confessar é declarar, é revelar, é expor, confidenciar, reconhecer como verdadeiro, manifestar. E partindo ainda para os sinônimos dessas outras palavras, nós temos ainda tirar o véu, deixar ver, fazer conhecer aquilo que era ignorado ou secreto. E ainda revelar a sua insegurança ou a sua culpa. E o que é culpa? Culpa, diz o dicionário, é o ato ou a omissão repreensível ou criminosa. É uma falta voluntária. É um delito ou um crime. É a responsabilidade pelos seus atos. Nós poderíamos então dizer que a culpa é a responsabilidade que a pessoa tem sobre o ato praticado, sobre o prejuízo que ela causou a uma outra pessoa ou a ela mesma. Mas o sentimento de culpa, ele muitas vezes pode trazer consequências negativas, como a Janaína já citou na semana passada. O sofrimento que você tem quando você percebe o erro cometido. E muitas vezes esse sofrimento, ele não é de uma forma consciente para a própria pessoa. Às vezes ela vai se autopunindo sem que ela própria perceba, por aquela culpa que ela tem dificuldade de aceitar. Porque ela percebe que erra, mas ela tenta encobrir aquilo dela mesma e dos outros. E às vezes ela vai se autopunindo, muitas vezes por anos, muitas vezes por diversas existências, levando a este desequilíbrio. E prosseguindo com a fala de Tiago: confessai-vos uns aos outros. Quem são esses uns e outros? A quem devemos nos confessar? No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21 e 31, e em Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50, nós temos a conversa de Cristo, de onde nós retiramos um pequeno trecho para a nossa reflexão, aonde ele pergunta assim: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Olhando para as pessoas que ali estavam, ele diz: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é o meu irmão, a minha mãe, a minha irmã e a minha mãe. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um esclarecimento mais profundo de toda essa passagem. Mas o que eu quero destacar aqui para nós é que a nossa parentela não é apenas a corporal, é também a espiritual. Relembrando que todos somos filhos do mesmo Criador. Portanto, somos todos irmãos, todos uma única e uma só família. Na questão 766 do Livro dos Espíritos, nós vemos sobre a vida em sociedade. Questiona Kardec: a vida social está na natureza? E os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as faculdades necessárias para a vida de relação. E ele ainda complementa na questão 768. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. E Joana ainda complementa dizendo assim: o homem, inquestionavelmente, é um ser gregário, organizado pela emoção para a vida em sociedade.
A vivência cristã, diz ela, se caracteriza pelo clima de convivência social em regime de fraternidade, no qual todos se ajustam e se socorrem, diminuindo as dificuldades e consertando os problemas. E é assim que a gente vive, não é? Nosso mundo não vive em fraternidade, com justiça, não é isso que a gente vê? Ou não? Ainda não. Ainda não vemos, né? Ainda vemos muita tristeza e muito sofrimento no mundo todo. Mas a gente pode observar, sim, que as pessoas precisam umas das outras, que as pessoas procuram umas às outras, que as pessoas têm necessidade dessa convivência. Mas nós temos observado um fenômeno talvez curioso nos últimos tempos. Não posso dizer que seja em todo o mundo, porque nós sabemos que ainda há alguns locais aonde a tecnologia tem dificuldade de chegar, mas de modo geral, e as próprias pesquisas e os artigos apontam isso, o crescimento das redes sociais na internet é enorme. E no nosso meio, no nosso convívio, na nossa cidade, a grande maioria das pessoas hoje em dia utiliza as redes sociais. E a gente pode observar a quantidade de, teoricamente, amigos que as pessoas têm nas redes sociais. Alguns porque realmente se relacionam com diversas pessoas. Algumas até pela profissão que têm ou pelos trabalhos que desenvolvem em sociedade, às vezes têm um conhecimento muito grande de pessoas. Mas quantas vezes você recebe nas redes sociais convites de pessoas que você nem tem ideia de quem seja, ou que é o amigo do amigo do amigo? E aí eu pergunto para vocês, por que é que uma pessoa que não te conhece precisa querer ser o seu amigo naquela rede social? Seria talvez uma necessidade psicológica de demonstrar que tem muitos amigos ou de sentir que tem muitos amigos? Muitas pessoas que têm muitos amigos nas redes sociais têm pouquíssimos na vida real. Não todos, mas às vezes acontece. E a gente vê hoje, na mídia em geral, nas redes sociais, que as pessoas se expõem bastante. As pessoas se expõem muito, manifestam o que são, manifestam os seus sentimentos. Mas às vezes de uma forma negativa. Às vezes uma exposição que não tem porquê, que não tem um senão, que não deveria ser feita, que às vezes traz consequências até ruins. Nós vemos às vezes casos de jovens que chegam a se suicidar porque tiveram expostas fotos íntimas, porque sentimentos íntimos que foram demonstrados. Por que será que nós chegamos a esse ponto? Será que a gente não tenha lá dentro aquela necessidade, aquele conflito de poder se abrir com alguém, de poder demonstrar o que é que está sentindo, mas não conseguimos ainda da maneira correta, da maneira positiva, da maneira que nos ajuda? Como é que nós podemos, diante de tudo aquilo que existe no mundo hoje, de todos os sentimentos, de todas as dificuldades, de todas as pressões, como é que nós podemos nos confessar uns aos outros de uma forma boa, positiva, que auxilie para o nosso progresso? Na exposição da Janaína, ela cita uma coisa bastante interessante. Diz ela assim: houve um tempo em que ter era mais importante que ser. Existe um discurso muito bonito sobre a importância da gente ser e não ter. Mas a gente não tem visto isso no geral no mundo. A gente tem visto que o ter ainda é muito valorizado. Mas a Janaína destacou um ponto bem interessante. Que hoje em dia parece que parecer ser é ainda mais importante do que ser. O mundo cada vez mais vive de aparências, de mostrar o que eu sou, de mostrar o que eu tenho e expor algumas coisas que nem sempre correspondem à realidade. Por que será que isso acontece? Nós vemos que o ser humano, ele tem ainda muitas dificuldades, muitos problemas e muitos conflitos. Tanto Joana de Ângeles quanto Andrei Moreira, na exposição que ele faz a respeito de como lidar com as emoções, eles demonstram que os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos estresse, as nossas emoções, elas estão muito relacionadas aos nossos conflitos interiores, que
fenômenos físicos, biológicos, neurológicos, eles interferem, mas que, acima de tudo, é sempre o espírito encarnado neste corpo que comanda a reatividade, a maneira como nós reagimos às coisas. E o Andrei Moreira tem uma frase interessante, diz ele assim: se alguém bateu no seu ombro e doeu, é porque tem uma ferida ali. Se nós fizermos uma comparação física, se eu não tenho nenhum problema no meu ombro, alguém chega e dá um tapinha, eu simplesmente me viro e pergunto o que está acontecendo. Mas se eu tenho aqui uma ferida e alguém bate, isso vai doer. E assim é também com a questão da emoção. Às vezes você, no seu relacionamento com as pessoas, reage de uma forma agressiva, difícil, não tanto por aquilo que a pessoa falou ou fez, mas por causa de algum outro conflito que você já traz lá da sua infância, lá do passado, ou talvez até de uma outra existência, que faz com que aquilo que aconteceu naquele momento desperte esse outro conflito. E você reage com base em toda aquela bagagem anterior, em toda aquela dificuldade. E reage de uma forma negativa, porque às vezes nem você tem consciência de tudo aquilo, quanto menos a pessoa com quem você está falando. Existe uma frase que tem circulado na internet que diz assim: quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Já viram essa frase? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Qual é a primeira reação que você tem ao ler isso? O que você pensa do Pedro? O que vocês acham que a gente pensa do Pedro? Normalmente você vai pensar assim: o Pedro é um fofoqueiro vindo falar do Paulo. Será que eu parei para pensar nas razões que levam o Pedro a falar do Paulo? Nos conflitos internos que ele traz? Nas dificuldades que ele traz? Será que quando a pessoa conversa comigo, eu paro para avaliar o que é que ela está sentindo, o que é que ela está passando? E será que eu me posiciono de forma que eu possa colaborar com ele? Se eu acho que ele não está correto na sua atitude, eu procuro ajudá-lo? Eu me coloco numa posição cristã, de buscar orientação espiritual para saber como agir naquele momento e poder auxiliar o Pedro e talvez, quem sabe, também o Paulo? Nós temos sempre muitos julgamentos de valor. Nós julgamos bastante as pessoas, assim como as pessoas também nos julgam, sem dúvida, somos todos julgados. Quando Tiago fala sobre uns e outros, nós muitas vezes somos uns e muitas vezes os outros. Às vezes o que falamos, às vezes o que ouve. E nós não temos essa condição de nos revelarmos a toda a humanidade, de mostrarmos quem somos. Nós muitas vezes mostramos, mas da maneira errada. Mas naquele sentimento, naquele sentido de poder revelar os nossos sentimentos, as nossas dificuldades, de mostrar que realmente sabemos que somos culpados por determinada coisa. Às vezes nós não conseguimos fazer isso com facilidade. Mas às vezes a gente consegue talvez fazer com um amigo, quem sabe, ou com poucos amigos, talvez um círculo pequeno de amizade. Existe um poema do Victor Hugo que eu acho muito bonito, ele serviu inclusive de inspiração para uma canção de uma banda brasileira. Mas o poema original diz assim: desejo também que tenha amigos, que mesmo mal e inconsequentes sejam corajosos e fiéis, e que pelo menos num deles você possa confiar, sem duvidar. E porque a vida é assim, diz ele, desejo ainda que você tenha inimigos, nem muitos, nem poucos, mas na medida exata, para que algumas vezes você se interpele a respeito das suas próprias certezas. E que entre eles haja pelo menos um que seja justo, para que você não se sinta demasiado seguro. Nós precisamos da palavra de um amigo que seja confiável, de um amigo que possa realmente nos auxiliar. E, infelizmente, pela nossa imperfeição moral ainda, nós precisamos também da palavra do adversário, porque muitas vezes ele vê aquilo que nós não vemos. Muitas vezes aquilo que ele nos diz, às vezes até de forma dolorosa, pode dizer muito a nosso respeito, e se nós pararmos para analisar, pode colaborar com o nosso progresso. Ter muitos amigos nem sempre significa que todas aquelas pessoas sejam realmente seus amigos e possam ajudar você. Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que você realmente pode contar?
Os amigos das festas, das baladas, do colégio, do trabalho? Os nossos primeiros amigos estão na nossa família, na nossa casa. Será que nós conseguimos nos revelar aos nossos amigos de verdade? Como é a nossa convivência com o filho, com o pai, com a mãe, com a filha, com os irmãos, entre os cônjuges ou entre os namorados? Como é? Nós sentimos que nós realmente podemos contar com eles, podemos dizer o que nós pensamos, ou nós precisamos mascarar os nossos sentimentos para essas pessoas? Ou ainda, será que nós não mascaramos os nossos sentimentos para nós mesmos? Conseguir se abrir para as pessoas depende de confiança. Confiança não se adquire da noite para o dia, ela é construída gradativamente, aos poucos, mas ela depende muito também do quanto cada pessoa se entrega a esse relacionamento, do quanto eu estou disposto a colaborar para que aquela relação seja de confiança mútua, de auxílio, que seja uma relação cristã. E se nós não pararmos nem para pensar nisso, dificilmente nós vamos conseguir fazer isso. Porque muitas vezes a gente se entrega aos relacionamentos de maneira bastante inconsciente. Dificilmente nós lembramos que aquele relacionamento, ele tem por base o auxílio e o progresso, a convivência cristã, a fraternidade. Se nós começarmos a relembrar isso, quem sabe facilita os nossos relacionamentos. Quem sabe se nós começarmos a refletir sobre as dificuldades que nós temos, elas podem ir diminuindo. Como um exemplo, Andrei Moreira cita o caso da pessoa que tem medo de amar. Uma pessoa que tenha, por exemplo, já passado por desilusões amorosas no passado, ela vai ter dificuldade de se entregar abertamente àquele relacionamento, porque inconscientemente ela tem medo de sofrer de novo. Só que ela se fecha tanto e ela tem tanta dificuldade de falar dos sentimentos, de mostrar, eu tenho medo de mostrar os meus sentimentos. Eu mostro os meus sentimentos e essa pessoa vai embora, e como é que eu fico? Só que aquilo vai criando um conflito tão grande que às vezes a pessoa tem essa dificuldade não apenas num relacionamento amoroso com um namorado ou com um esposo, mas também com filhos, também com os amigos. A pessoa se fecha e tem dificuldade de se relacionar. E com isso, além dela deixar de compartilhar afeto, ela vai deixando de receber afeto também. E ela vai começando a mascarar os sentimentos de tal maneira que às vezes para as pessoas ela se mostra como uma pessoa egoísta, como uma pessoa dura, como uma pessoa ruim, e ela é apenas uma pessoa doente que precisa ser ajudada. Então, na nossa relação sobre confessarmos-nos uns aos outros, nós estamos sempre nos dois papéis. Nós estamos falando, nós estamos ouvindo, nós estamos doando pensamentos, emoções e sentimentos e estamos recebendo. Será que a gente consegue fazer isso da melhor maneira possível? Então a gente tem que tentar ir aprendendo, a ir melhorando esse nosso relacionamento, interpretando aquilo que nós fazemos, por que nós fazemos. Porque às vezes, de maneira inconsciente, nós estamos sabotando a nossa vida e sabotando a vida daquele que convive conosco. Às vezes nós não queremos dizer não para o outro, mas nós fazemos, vivemos e atuamos de uma maneira que a gente acaba prejudicando o outro que está do nosso lado, sabotando as necessidades dele, sem que ele perceba. E ele faz isso conosco também. Então nós precisamos pensar na maneira, na postura, de como nós nos relacionamos com essas pessoas no geral e como nós nos relacionamos em particular com aquela pessoa que muitas vezes é o nosso amigo mais chegado, o melhor amigo, a melhor amiga, aquela pessoa com quem nós nos sentimos à vontade para nos confidenciar. Se eu sou aquele que fala, de que maneira eu falo? Eu peço uma ajuda, um conselho, e eu aceito o conselho que ele tem para me dar? Eu penso primeiro antes de avaliar? Será que eu sou aquela pessoa que está sempre se queixando? O objetivo não é esse, não é isso que nós queremos dizer. Não é dizer que a pessoa deve estar sempre se lamentando. A pessoa que sempre se queixa, que sempre se lamenta, ela está se tornando uma pessoa com a necessidade de chamar atenção. Ela própria ainda não compreendeu o que é se revelar, se expor, o que é ter uma amizade profunda. Não é queixar-se. Joana de Ângeles, ela diz que a queixa é como uma ferrugem na engrenagem do psiquismo. É um verdugo para quem a cultiva.
que a dependência psicológica da queixa traduz insegurança e instabilidade emocional, levando a estados perturbadores que se podem evitar mediante o cuidado na elaboração das ideias e o otimismo na observação das ocorrências. Então não é viver se queixando, não é viver se lamentando, mas é sim poder desabafar em determinados momentos, poder contar sobre algumas coisas que você está passando, poder revelar ao seu amigo quais são os seus problemas, quais são as suas dúvidas, como você se sente a respeito de determinadas coisas. As pessoas que têm pelo menos um, ao menos um em quem você possa confiar. As pessoas que têm um bom amigo, que podem desabafar, que podem trocar ideias. E aqueles que têm a felicidade de ter um amigo realmente confiável e realmente equilibrado para lhe dar bons conselhos, porque o amigo muitas vezes ajuda a gente a enxergar pontos de vista que nós não estávamos enxergando. Às vezes você começa uma conversa com um desabafo, reclamando de uma situação ou reclamando de alguém, e às vezes aquele seu amigo vai conseguir fazer você enxergar o outro lado e enxergar até o ponto de vista da outra pessoa. O bom amigo pode fazer isso. E as pessoas que têm pelo menos um bom amigo em quem possa confiar, essas pessoas dificilmente sairão se expondo nas redes sociais, na mídia ou em qualquer outra circunstância de maneira negativa. Porque ela já tem um apoio psicológico. Ela já tem um amigo que pode lhe ajudar. Ela não fica com aquela culpa, com aquela dificuldade, com aquela coisa guardada lá dentro, que às vezes vai se manifestar no local e da forma mais imprópria. Então é importante que a gente possa ter pessoas que possam nos ajudar, que possam nos auxiliar. E a pessoa que vai ouvir, a pessoa que somos nós também, ouvindo os nossos amigos, os nossos companheiros, nós temos que procurar sempre ter bondade para com essas pessoas, procurar realmente dar-lhes atenção. Como é difícil hoje no mundo que as pessoas ouçam umas às outras. As pessoas têm pressa, as pessoas parece que estão ouvindo você, mas elas estão olhando para outra coisa, ou elas estão pensando em outra coisa, elas estão distantes e quando a conversa termina, elas nem sabem o que foi falado. É preciso saber dar a atenção a esse amigo. Jesus um dia disse assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamados amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Ele não foi egoísta, ele nos trouxe todas as mensagens, toda a boa nova para que nós possamos ser felizes. Será que nós sabemos fazer isso com o nosso amigo? Ou será que a gente é egoísta e diz, não, eu não vou falar porque aí ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele vai ser melhor que eu. Para que eu vou ajudar ele? Ele não me ajudou quando eu precisei. Então as nossas relações têm sido de auxílio ou têm sido de egoísmo. Mas a gente precisa também respeitar os limites que esse outro tem. Porque cada um de nós está num processo diferente de evolução. E às vezes, dependendo do que você tem para falar para o outro, ou de como você vai falar, você vai ultrapassar os limites. Você vai entrar em pontos que são delicados e você pode dificultar mais ainda a relação. Então a gente tem que pensar em como fazer isso, buscando a orientação divina, buscando o auxílio, pedindo ao nosso anjo da guarda que nos inspire naquele momento, que nos ajude para que a gente possa dizer aquilo que a pessoa precisa. E quando numa conversa, pelo menos dos lados está equilibrado, a coisa é mais fácil. Mas e quando ambos estão desequilibrados? Aí quem é que consegue entrar em sintonia com a espiritualidade para buscar o auxílio? Então é preciso, como dizia Jesus, vigiar e orar sempre. Nós precisamos aprender a encarar a nossa realidade, fazer contato com os nossos sentimentos para entendê-los, procurar entender o sentimento dos outros também, procurar trabalhar as nossas questões mais íntimas. Por que é que eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas? Por que eu tenho dificuldade de me abrir? Muitas vezes a gente pensando vai perceber que são situações que a gente vivenciou na infância, por exemplo. Em outras vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Às vezes precisa de um profissional, de um psicólogo, de um terapeuta. Não tem problema nenhum a gente procurar um auxílio de um profissional. É melhor a gente procurar esse auxílio e resolver as nossas questões do que a gente perder tempo precioso da nossa existência.
Ficar ignorando que os problemas existem não fazem eles desaparecerem. Remexer nessas dificuldades pode ser doloroso. Mas quando você remexe, mesmo que durante um tempo esse remédio seja amargo, o tratamento seja difícil, você vai cicatrizar aquela ferida. E se você não reconhecer que ela está lá, ela vai sempre continuar se manifestando nos seus relacionamentos e piorando estes relacionamentos e criando problemas ainda mais difíceis. Se a gente pensar, por exemplo, num casal ou numa situação entre pais e filhos, que a gente vê muito hoje em dia, problemas familiares, dificuldades. Se uma dessas pessoas envolvidas na questão tem conflitos mal resolvidos, essa relação vai ser sempre de dificuldade. E nos mais diversos momentos, os conflitos vão aparecer. E às vezes vão criar um distanciamento entre o pai e o filho, a mãe e a filha, entre os cônjuges, que não vai possibilitar que eles se sintam à vontade para se confessar um ao outro, para se revelar, para mostrar, para dizer o que é que está sentindo. Então, às vezes, você precisa aprender a investigar. O que é que você quis dizer com tal coisa? Eu não entendi. O que você queria dizer quando você falou isso, isso e isso? O que você está sentindo a respeito de tal situação? Ou o que você interpretou quando eu falei tal coisa? Porque às vezes você fala uma determinada coisa e a pessoa interpreta de uma outra maneira, que não era o que você pretendia. Então, quando você consegue equilíbrio, você consegue ir questionando. E tem pessoas que não têm dificuldades em ser questionadas. Mas se o conflito existe e é grande, às vezes a pessoa foge. Quantas vezes você escuta numa discussão ou numa conversa, alguma coisa, a pessoa diz, tá bom, você sempre tem razão. A pessoa que diz para a outra que você sempre tem razão, acha que ela realmente tem razão? Não. Ela só quer encerrar a conversa. Então, à medida que você vai conseguindo amadurecer psicologicamente, você vai parar para ver se a pessoa realmente não tem razão. Se as pessoas sempre dizem, nas diversas situações, as mesmas coisas, algum motivo tem. Ou porque realmente seja daquela maneira, ou porque aparenta ser daquela maneira. E se aparenta ser, qual é o motivo? Então, é necessário questionar. As pessoas às vezes acham que confronto é ruim. Confronto não é ruim. Ruim é a maneira como você confronta. Ruim pode ser o resultado desse confronto, dependendo da situação. Mas o confronto em si, ele não é ruim, ele é necessário. Porque só quando você confronto no sentido de questionar o que está acontecendo e de tentar entender a situação, ele é necessário. Porque às vezes você passa anos numa relação mal resolvida com alguém dentro da sua casa ou no trabalho ou em algum lugar. E às vezes você não consegue resolver por isso, porque você não fala, você não pergunta, ninguém diz o que está acontecendo, por que é assim. Claro que a gente não consegue fazer isso por todas as pessoas. Tem pessoas que é muito difícil da gente chegar. Mas a gente pode orar por elas. Às vezes você passa anos orando por algumas pessoas e lá num determinado momento você começa a ver assim um sinalzinho de que a pessoa está melhorando. Às vezes é mais rápido, depende. Mas nós podemos, como disse Tiago, orar sempre uns pelos outros para que sarem. Então, orar para que aquela pessoa possa melhorar no sentido de saber se revelar, de aceitar ouvir, de aceitar falar, de aceitar demonstrar o que ela está sentindo. O sentimento de inferioridade como o sentimento de superioridade, o estopim curto, tudo isso é sinal de conflito interior, que a pessoa não tem noção que ela tem. Então, às vezes, orar sempre, orar e sem cessar. Com o tempo, você vai conseguindo se aproximar um pouco mais daquela pessoa e envolvê-la para chegar a esse nível de poder se confessar a ela, de poder dizer, olha, quando você faz determinada coisa, eu me sinto de determinada forma. E quem sabe começar uma relação mais adulta, mais crescida, mais madura, aonde ambos possam se auxiliar. E isso a gente só aprende aos poucos. Isso a gente só aprende exercitando, não é de um momento para o outro. Cada irmão, cada um de nós aqui está num nível diferente. Nós já aprendemos algumas coisas, outras tantas ainda não. Mas uma coisa é certa, todos aprendemos
tentando, procurando, olhando, avaliando, aprendendo com as nossas dificuldades, aprendendo com os nossos esforços. Enquanto a gente ficar parado, se conformando com as relações da maneira como elas são, nós vamos continuar tendo relações de falsidade, onde as pessoas não se revelam da maneira como elas são. Nem todas as pessoas sabem se expressar. E quanto maior os conflitos e as dificuldades psicológicas que aquela pessoa tem, mais dificuldade ela vai ter. Mas isso não quer dizer que a gente não possa questionar de vez em quando, que a gente não possa perguntar, que a gente não consiga, pelo menos um pouquinho, ter acesso ao coração dessa pessoa. Então a gente tem que entender as dificuldades uns dos outros, ter a disposição para ouvir, porque perguntar e depois não prestar atenção na resposta também não adianta. Ou questionar e depois, quando a pessoa começa a falar e a gente quer cortar e não deixar a pessoa se manifestar, também não adianta. Eu conheci um casal há anos atrás, onde a esposa chegava em casa com muita vontade de contar os problemas que ela teve durante o dia, e o marido dizia a ela que aquilo era problema dela e não interessava. Então, a pessoa que estava ali mais próxima dela, com quem ela convivia ali praticamente todo o tempo, né? A pessoa que eles se escolheram para essa vida de conjugal, não a ouvia em nada. Isso é seu problema, eu não venho aqui trazendo os meus problemas para você. Foi 5 anos de casamento tumultuado e difícil, que estava levando essa moça à depressão. E aí já causou um outro problema, porque para ele, depressão é simplesmente frescura. Então, esse casamento, depois de 5 anos de muito conturbação, acabou. Poderia ser diferente? Com certeza poderia. Exigiria esforço e mudança? Com certeza. E mudar não é fácil. Aqueles companheiros que já são mais evoluídos que nós não sabemos por quais dificuldades eles também passaram para chegar àquilo que eles são hoje. Se hoje são mais equilibrados, é uma conquista. O que significa que nós também, com o passar do tempo e com esforços, também podemos nos tornar pessoas mais equilibradas e mais serenas. Mas Joana de Ângeles também nos alerta que existem companheiros que são perigosos, que não são os bons amigos. Aqueles que, em vez de nos auxiliarem, eles nos dão os maus conselhos. Às vezes não é por má intenção, às vezes não é querendo o nosso mal, mas porque às vezes é aquilo no que eles acreditam, ou seja, eles também precisam ser auxiliados. Diz Joana de Ângeles, esses companheiros, eles são envolventes, persuasivos, gentis, mas indiferentes à gravidade dos problemas que perturbam o próximo, eles se fazem solidários. Mas a pessoa está equivocada. Eles tomam o partido dessa pessoa equivocada e dizem coisas como: ah, não dê importância para isso, ele está te dando um conselho, esquece, ele nem sabe o que ele está dizendo. Mas o conselho do outro era melhor que o dele. Seja superior, você não precisa de tal pessoa, você não precisa dessa situação, você é melhor que ele. Ah, ele está com inveja de você, por isso que ele faz isso com você. Não, você devia era passar a perna nele. É aquela pessoa que, como diz o ditado popular, põe lenha na fogueira. Vai pedir perdão para ele, ele que tinha que vir pedir perdão para você. Ah, para que se preocupar? Vai perder tempo de ir lá na igreja, no templo, na casa espírita, no grupo de estudos? Para quê? Viva a vida, só se vive uma vez, vamos para a balada e vamos aproveitar. Então a gente tem que pensar em como são os nossos amigos, que tipo de conselhos eles nos dão, como eles se portam diante das nossas necessidades, mas também, e nós, como nós nos portamos com os nossos amigos, que tipo de conselhos nós damos, como é a nossa conduta quando ele vem nos procurar. Então Joana diz assim, o conselho alheio é respeitável, é necessário muitas vezes, porém ele não é sempre imprescindível. Considere as opiniões que as pessoas trazem. Veja os palpites dos seus amigos, mas tenha cuidado com aqueles que aparentam amizade, mas na realidade são adversários perigosos disfarçados, diz Joana. Resumindo, meus amigos, ninguém de nós aqui é isento de falhas ou de culpas. Todos nós somos resultado de inúmeros anos de vida aqui nessa existência, de inúmeras existências. Todos nós fizemos escolhas certas, como também escolhas erradas. E muitos de nós carregam os conflitos que são decorrentes daquela culpa que não foi liberada. Essa construção é gradativa e o sentimento de culpa muitas vezes nos faz mal.
Mas ele tem a sua importância. A Janaína destacou isso na semana passada. O sentimento de culpa ele é importante no sentido de ser um alerta, ele nos mostrar que houve um erro, que houve um problema. Mas a partir desse momento que ele mostrou, nós temos que procurar corrigir a situação, ver de que maneira nós podemos melhorar a nossa conduta, se aquela situação em particular pode ser melhorada, corrigida, ou se é algo que nós temos que melhorar daqui para frente para nos conduzirmos de uma forma diferente. Aí sim ele é positivo. Enquanto ele é uma autopunição, enquanto ele está acarretando sofrimento, ele não é bom. Diz Joana de Ângeles que o arrependimento sempre se manifesta na consciência em débito para com a vida. Que o arrependimento é um câncer que se apropria do homem que se deixou colher em falta. Mas ele tem que servir para melhorarmos, para crescer e auxiliar os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos companheiros de jornada. Isso se dá pela observação também. O nosso autoconhecimento, como dizia Santo Agostinho, como o Livro dos Espíritos nos ensina, a avaliação do porquê que nós somos de determinada maneira. E os nossos passos em direção à mudança, que muitas vezes são pequenos, sim. Às vezes eles são tão pequenos que as pessoas ao nosso redor às vezes não observam. Mas eles são importantíssimos, porque existe aquela frase que diz: uma caminhada de 1000 passos começa com o primeiro passo, não é? Adianta o primeiro passo? Não. Se a caminhada é de 1000 passos, você precisa dos 1000 passos. Então, que seja pequeno o nosso esforço. Às vezes é um esforço para sair de casa. Às vezes você não quer ir conviver com um determinado grupo de amigos, às vezes você não quer ir a um determinado evento, às vezes você não quer receber pessoas na sua casa, mas aquela convivência é necessária. Ela diz muito sobre você, sobre os seus amigos. Então, até aquele esforço para sair e ir falar com as pessoas. Às vezes você chega em um ambiente e você quer passar despercebido e você mal cumprimenta as pessoas. E as pessoas acham que você é arrogante porque você não cumprimenta. Você é tímido, você tem dificuldades de convivência por alguma razão que a gente conscientemente não conhece. Mas às vezes um esforço para dizer um bom dia numa voz um pouquinho mais alta, às vezes é o primeiro passo. E são tantas as situações que, se cada um parar para avaliar sobre si mesmo, vai perceber que esses pequenos esforços vão auxiliar no nosso crescimento e a nossa disposição de ajudar o outro fará diferença também para ele. Sem dúvida, o nosso grande amigo é o Mestre Jesus. Nosso anjo da guarda, os espíritos mais elevados que nós, eles estão ao nosso redor para nos ajudar. Mas às vezes nós estamos num conflito tão grande, numa dificuldade tão grande, invigilantes, que nós não conseguimos manter a sintonia adequada para perceber os conselhos que eles estão nos dando. Então, aquele amigo encarnado que está ao nosso lado e que está em harmonia, ele pode ser o instrumento que a espiritualidade vai ajudar para nos transmitir o conselho necessário. Então, é importante a gente ter amigos e considerar a opinião deles, desde que, como lembra Joana, seja uma opinião equilibrada. E para concluir, meus amigos, certamente chegará o dia em que nós entenderemos, tanto ao nosso respeito, quanto ao respeito do nosso próprio, que mesmo que no passado nós tenhamos caído 1000 vezes, e mesmo que a gente ainda vá cair outras tantas 1000 vezes no futuro, o que importa é a gente conseguir levantar todas essas vezes para recomeçar. Não se fechar, não desistir, não nos abandonarmos e não abandonar aquele nosso amigo. Assim, aos poucos, nós vamos conquistar as qualidades que são necessárias para nós aprendermos como e quando nós nos confessarmos uns aos outros. Obrigada, que Jesus nos abençoe a todos e nos conduza sempre.